Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindo a todos, bom estar com vocês. Mas hoje a gente vai ter a nossa última aula dessa série de aulinhas, de web aulas do PIMAC, né? Lembrando que essa quarta aula sobre o PIMAC, ela constitui um conjunto de ações de educação permanente realizada pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, através da Coordenação Estadual de Atenção Primária, né? E ela constitui, na verdade, são 4 aulinhas que a gente preparou. A primeira, se vocês estão lembrados, nós falamos com os gestores sobre o PIMAC. A segunda, nós discutimos a autoavaliação e a matriz de intervenção. A terceira, a gente fez uma reflexão sobre os indicadores que serão considerados para o PIMAC. E hoje a gente vai falar sobre a nossa avaliação externa. Então, é o último momento, tá, desse circuito de ações relacionadas à educação permanente para o terceiro ciclo do PIMAC. Mas a gente vai continuar à disposição, prestando apoio institucional, tá, de forma contínua, né, e por outras vias, como por e-mail, por telefone, por WhatsApp, tambor, fumaça, o que a gente tiver, é o recurso que a gente tiver disponível, né. Então, a gente vai falar hoje sobre como nos preparar para a avaliação externa. Só que para falar um pouquinho sobre a nossa avaliação externa, eu queria resgatar um pouquinho da nossa segunda aulinha sobre o PIMAC. Eu não sei se vocês estão lembrados que a nossa base teórica para o PIMAC, tá, é com base no ciclo do PDCA, que é o ciclo contínuo da qualidade. Né? PDCA, a primeira etapa é do planejamento, né? Quando a gente planeja todas as ações a serem executadas. Só que para a gente fazer esse planejamento, a gente pensa que a gente tem que desenvolver o levantamento da nossa situação. Então, o ciclo do PDCA, ele inicia, na verdade, aqui no PIMAC, pela nossa autoavaliação, que foi a nossa segunda aulinha. Como desenvolver a autoavaliação, como lançar no sistema e como fazer o nosso planejamento através da matriz de intervenção. Lembrando também, tá, que a autoavaliação, ela nos aponta, né, todas as ações que devem ser desenvolvidas, implementadas, melhoradas ao longo desse processo. Então, a autoavaliação, assim como a constitucional, o monitoramento dos indicadores de saúde, cooperação horizontal, que nada mais é do que a troca de experiência, e a educação permanente, elas constituem um conjunto de ações que forma o eixo estratégico transversal de desenvolvimento dentro do PIMAC. Esse eixo, só resgatando que ele perpassa por todas as fases do PIMAC. Na fase 1, que era a fase de adesão e contratualização, de alguma forma a gente já vinha pensando em apoio institucional, a gente já vinha desenvolvendo educação permanente, a gente já vinha desenvolvendo ações para qualificar a atenção básica, né? E hoje, o nosso cenário atual, né, a gente vive esse momento de preparação para avaliação externa e a certificação. Então, nós estamos vivendo a segunda fase do terceiro ciclo do PIMAC. Ok? Então, bem situados no nosso cenário aqui, né, a gente vai seguir e entrar especificamente na nossa temática de hoje, que é a avaliação externa. O que é essa avaliação externa? A avaliação externa, tá, é um conjunto de ações realizadas por uma instituição de ensino, né, para verificar as condições de acesso de qualidade da atenção básica. Ela é realizada através do levantamento de informações para análise e certificação das equipes. Mas, ao mesmo tempo, ela reconhece e valoriza os esforços e os resultados das equipes e dos gestores na qualificação da atenção básica. Além disso, a avaliação externa, ela possibilita reforçar práticas de cuidado, de gestão e de educação que contribuem para a melhoria da atenção básica e dos serviços e ações ofertados ao usuário. A avaliação externa, ela fortalece ações e estratégias da gestão do SUS, que qualificam as condições e relações de trabalho, que buscam apoiar o desenvolvimento do processo de trabalho das equipes e dos trabalhadores. A avaliação externa subsidia a recontratualização das equipes,
respeitando as suas potencialidades e as suas dificuldades. Ela considera a avaliação dos usuários e sua participação no esforço de qualificação permanente do SUS. Além disso, ela elabora estratégias adequadas às diferenças de territórios, promovendo maior equidade nos investimentos dos governos federal, estadual e municipal. Bom, esclarecido isso, algumas coisas importantes. Como é que eu vou me preparar para essa avaliação externa? Afinal de contas, ela tem um peso considerável. Ela tem um valor importante que não pode ser desprezado, né? A avaliação externa tem peso de 60% da nota final do desempenho. E, além disso, o Ministério já definiu uma data para essa avaliação externa. Está previsto para mais ou menos início de agosto desse ano. Mas até agosto a gente ainda tem tempo para se preparar, né? Quem ainda não pensou nisso, o que fazer, estamos vivendo exatamente um momento oportuno para acordar e para começar a agir e nos prepararmos, né? Lembrando que, para avaliação externa, o avaliador externo ele deverá entrar em contato com o gestor e com as equipes, por telefone ou por e-mail, tá? Para agendar essa visita. Então, ele não vai chegar de surpresa na unidade. É um processo que é agendado, que é combinado. Então, de alguma forma, a gente vai saber exatamente o dia e a hora, porque algumas questões são importantes, que é a presença do profissional que vai ser entrevistado. Então, cada equipe vai ter exatamente um profissional de referência para responder essa entrevista, ok? Então, para a gente se preparar, uma coisa que é importante é a gente conhecer esse instrumento que vai ser utilizado para avaliação externa. Essa é a carinha do instrumento, ele está disponível lá no site do Ministério da Saúde, do portal do GAB, tá? Instrumento de Avaliação Externa da Atenção Básica e Saúde Bucal. Lembrando que o NASF, ele tem um instrumento específico para ele, que está exatamente no mesmo endereço de acesso, é de livre acesso, não precisa de senha, tá? É de domínio público. Então, todos nós que temos acesso à internet, podemos buscar o instrumento e dar uma folhada, uma lida, uma estudadinha, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o instrumento de avaliação externa. Esse instrumento de avaliação externa, ele guarda similaridade com o AMAC, com aquele instrumento utilizado na autoavaliação, porque ele assegura a coerência das informações, uma vez que os resultados serão acompanhados ao longo da implementação de cada ciclo do PIMAC. Então, mesmo que mude alguma coisa, sempre vai ter essa coerência das informações, né? O instrumento da avaliação externa também apresenta diretrizes, princípios e prioridades da Política Nacional de Atenção Básica. Além disso, ele avalia 5 dimensões. A primeira dimensão que o instrumento avalia são as ações da gestão. O que o gestor tem se organizado, né, para favorecer o processo de trabalho das equipes. Como eles estão organizados para isso? Que o trabalho ocorra de forma satisfatória, né, e resolutiva. Outra dimensão é o apoio institucional e o apoio matricial para as equipes de atenção básica. São as questões da educação permanente. Como é que a gestão tem, de alguma forma, proporcionado, né, a educação permanente aos profissionais? Outra dimensão são as características estruturais e de ambiência na unidade básica de saúde. As questões relacionadas à valorização do trabalhador e a organização dos processos de trabalho das equipes, propriamente dita, né? Então, o instrumento de coleta de dados da avaliação externa, ele está organizado em 6 módulos. O primeiro módulo, tá? O primeiro instrumento, ou primeiro módulo, ele se refere à observação da unidade básica de saúde. Ele vai analisar as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos. O segundo módulo é a entrevista com o profissional das equipes de atenção básica e saúde da família. Nesse caso, ele vai avaliar o processo de trabalho e a organização dos serviços. O terceiro módulo se refere ao usuário. É a pesquisa de satisfação do usuário da atenção básica, né? Então, aqui ele vai analisar como é que o usuário vê, né, entende, como é que ele percebe a atenção básica. Se ela
resolve o problema dele, se não, se ele está satisfeito com o atendimento, com a resolutividade dessa equipe. Né? E o módulo 4 é entrevista com o profissional do NASF. Ele vai avaliar o processo de trabalho do NASF e a organização do serviço. O módulo 5 é a observação da unidade básica de saúde, né, para a saúde bucal. Então, ele vai avaliar as condições de infraestrutura, de materiais, insumos para a odontologia. O módulo 6 se refere à entrevista com o profissional da equipe de saúde bucal. Ele vai avaliar o processo de trabalho da saúde bucal e a organização dos serviços. Cada um desses módulos, desses 6 módulos, eles são compostos por questões ou padrões, que ao longo desses 3 ciclos do PIMAC, esses padrões, eles sofreram adequação, tanto dos critérios quanto dos parâmetros. Né? E hoje eles estão classificados em 4 padrões. Primeiro padrão obrigatório. Os padrões obrigatórios, na verdade, são 2. Ele se refere à disponibilidade da cadeira odontológica para as equipes de atenção básica, saúde da família com saúde bucal. Por quê? Se a equipe de saúde de atenção básica ou saúde da família não apresentar, na verdade, registrado como a equipe aderiu conjuntamente com a saúde bucal, se essa não apresentar, né, a disponibilidade da cadeira odontológica, então a equipe automaticamente vai ser desclassificada. Outro padrão obrigatório é a alimentação do CISAB e SUNS. O não envio da base de dados vai inviabilizar o cálculo dos indicadores, tendo a equipe classificada como insatisfatória. Na nossa última web-aula da semana passada, que a gente refletiu um pouquinho sobre os indicadores, né, a Leonor chamou bastante atenção, tá, para a alimentação do CISAB. Então, o que vai acontecer? Se a equipe não estiver alimentando, além de ser classificada como insatisfatória, todos os seus indicadores, que na verdade tem um peso de 30%, vai sair prejudicado. Então, ela vai ser prejudicada na avaliação externa e na análise dos indicadores. Por 2 vezes, ela vai ser prejudicada por um mesmo padrão que não é alcançado, que não é realizado. Né? Padrões essenciais. Caso a equipe contratualizada não alcance a totalidade de um conjunto de padrões mínimos de qualidade considerados essenciais, ela será automaticamente certificada com um desempenho ruim. Né? Então, elementos básicos que a equipe não dispõe ou não realiza, né, já vai prejudicar a equipe no que se refere à disponibilidade ou à execução de padrões mínimos considerados essenciais básicos. Né? Já os padrões estratégicos, né, são aqueles padrões que uma equipe, para que ela seja classificada com desempenho ótimo, ele tem que obter, além de mínima, ele vai ter que alcançar um conjunto de padrões considerados estratégicos. Ok? E os padrões gerais são todos os demais padrões que compõem, né, esse rol de pontuação para certificação. E a equipe que se adequa a esses padrões ganha pontos de realização. Né? Quer dizer, são padrões que ele deverá estar adequando ao longo do seu processo de desenvolvimento do PIMAC. Aqui a gente traz pequenos exemplos de como é que essa estrutura, né, do instrumento de coleta de dados da avaliação externa. O primeiro módulo que a gente falou, nós falamos que ele se refere à observação da unidade. Então, o avaliador externo, ele vai, previamente, ele vai agendar com a equipe, inclusive combinar um profissional, pode ser de qualquer categoria, mas que faça parte dessa equipe, para poder, mas o critério é que ele conheça bem a estrutura, os equipamentos, os materiais e os insumos da unidade, para poder conduzir e apresentar ao avaliador externo esses elementos, né, da estrutura da equipe. E esse módulo da observação das unidades, ele é composto por diversos padrões, por todos os tipos, considerado geral, essencial, né, e também estratégico. Aqui eu recortei para a gente ter uma noção,
né, aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de manipular o instrumento, né, para conhecer cada um dos padrões que são essas questões que o avaliador externo está levantando, né, cada um desses padrões, ele já vem com uma classificação. Então, normalmente, o Ministério, depois da certificação, ele publica a pontuação de cada um desses itens. Tá? Então, cada padrão geral, essencial e estratégico vai ter uma pontuação, que após a certificação, a gente vai receber uma nota metodológica divulgando a pontuação para cada um desses padrões. Ok? Então, um exemplo, tá? Dentro da observação da unidade, da infraestrutura, um exemplo de padrão geral. Quantos aparelhos de pressão infantil existem na unidade? Então, ele é considerado, o aparelho de pressão na unidade disponível é considerado um padrão geral. Ok? Então, a gente viu que padrão geral, eles têm que ser, sim, realizados. Se a equipe não dispõe, provavelmente o instrumento aqui já está conduzindo a equipe a refletir que ela não tem, mas ela deveria ter. Então, vamos providenciar de alguma forma uma negociação, articular com o gestor, que ela faz parte, o aparelho de pressão faz parte dos equipamentos que a equipe tem que ter para desenvolver as suas atividades. Né? Por exemplo, quantos estetoscópio adulto em condições de uso? Esse é um padrão considerado essencial. Quantas balanças antropométricas de 150 quilos em condições de uso? Também um padrão considerado geral, essencial. Desculpa. Aí ele pergunta assim, quantas balanças antropométricas de 200 quilos em condições de uso? A balança antropométrica de 200 quilos não é muito comum, né? A gente sabe que apenas algumas equipes estratégicas é que tem. Mas hoje a gente sabe que dentro das doenças crônicas, a obesidade é um problema considerado de saúde pública preocupante. A equipe, a unidade básica de saúde, ela tem que estar voltada e se adequando para poder atender essa demanda. Tá? Então, a gente vê que a equipe que tem essa balança, ela tem um padrão estratégico. Ela está preparada para oferecer um plus a mais para a sua demanda, para o seu território, para a sua clientela. Então, consequentemente, ela vai ser considerada melhor porque ela vai apresentar um conjunto de padrões estratégicos. Ok? Continuando, nós falamos então do módulo 1. O módulo 2. O módulo 2 ele se refere à entrevista com o profissional da equipe de atenção básica e verificação de documentos na unidade básica de saúde. Então, esse profissional ele deverá ser um médico ou um enfermeiro. Por quê? Porque esses dois profissionais são aqueles que têm maior conhecimento do processo de trabalho. Então, ele vai agregar conhecimento para responder às questões, os padrões levantados pelo avaliador externo. Para verificação de documentação, o profissional entrevistado ele deverá indicar no referido documento os elementos que comprovam a questão. Ele quer dizer o seguinte, que considerando que o avaliador externo agendou a sua visita, tá? Para que ele seja mais rápido, que seja mais objetiva, é interessante o entrevistado deixar já anotadinho tudo, cada elemento, cada documento de comprovação agendado, marcado, identificado, para o avaliador não perder muito tempo, ok? Lembrando que, para verificação documental, tem duas questões que o avaliador externo vai levantar. Primeiro, ele vai perguntar se ele vai registrar a resposta específica. Tipo assim, existe ata da reunião? Aí, foi realizada a reunião assim assado? O entrevistador diz que sim. Mas aí a segunda coisa, ele vai perguntar se existe documentação que comprove, né, a realização dessa ação. Então, a equipe já deve ter disponibilizado isso, tá? Arquivadinho dentro do seu armário, aguardando o avaliador externo, para agilizar mais a entrevista, senão acaba sendo uma entrevista cansativa e muito longa. Então, nesse módulo 2, que é a entrevista com o profissional, o entrevistador vai levantar aquelas questões referentes ao processo de trabalho. Então, é complicado
quando o médico ou enfermeiro, mesmo sabendo que era o dia da entrevista, não for encontrado na unidade básica. Porque aí ele vai ser, essas questões relacionadas ao processo de trabalho vai ser respondida por um outro profissional qualquer que estiver na unidade, claro, mas a equipe vai perder pontos por isso, ok? Então, assim, sempre se preparar para o dia do agendamento alguém estar na unidade. Esse alguém, no caso da entrevista com o profissional da atenção básica, deverá ser o médico ou o enfermeiro. Então, para o módulo 2, eu coloquei aqui alguns exemplos de padrão geral, de padrão essencial, mas aqui eu recortei e peguei esses exemplos aleatoriamente, tá? Só para vocês terem uma noção de como é que o avaliador externo vai fazer isso. Só lembrando que esses módulos, ele está vindo já online, né? Tem um tabletzinho, o avaliador externo, então só vai, na verdade, marcar a escolha do entrevistado, né? A resposta, a escolha do entrevistado. Por exemplo, um exemplo de padrão geral. As ações de educação permanente contemplam as demandas e necessidades da equipe? Aí o entrevistador diz que contempla muito, contempla razoavelmente, contempla ou não contempla. Tá? Isso aqui é mais. O padrão estratégico, por exemplo, por meio do prontuário, a equipe consegue referenciar usuários para outros serviços? Ele só registra o prontuário eletrônico, mas o prontuário eletrônico não está ligado, ele não está na internet direto. Ok, então o entrevistador vai levantar essas questões. Tá? Então, daí a importância do profissional de nível superior estar presente para poder responder com clareza, com objetividade, mas ao mesmo tempo com segurança todos esses aspectos que o avaliador externo vai levantar. Só lembrando também, nós estamos indo agora, nós falamos do módulo 1, do módulo 2, e aqui, eu falei do módulo 2, e agora eu estou indo para o módulo 4. Então, vocês devem estar sentindo a ausência do módulo 3. O módulo 3, ele se refere, na verdade, à entrevista com o usuário. Por isso, ele não está aqui. Então, não é ele não tem essa classificação de padrão, tá? Não exposta num instrumento específico ou nível para nós. Tá? Normalmente, o Ministério levanta informações a respeito do entendimento do usuário, da satisfação do usuário com o atendimento, com os encaminhamentos, com a resolutividade do problema. Então, normalmente, são perguntas, né, voltadas para a satisfação do usuário. Então, o módulo 4, ele se refere à entrevista com o profissional do NASF e à verificação de documentos na Unidade Básica de Saúde. O Ministério da Saúde recomenda que mais de um profissional esteja disponível para responder as questões, porque ele vai agregar mais conhecimento em relação ao processo de trabalho, às questões levantadas pelo avaliador externo. Né? E lembrando também que o avaliador externo deverá fazer um contato prévio para poder garantir a presença dos profissionais, né, no momento da entrevista. Quero lembrar também que as que envolvem verificação documental serão registradas daquelas duas formas. Primeiro, a resposta direta e a existência de documentação comprobatória. Lembrando que, para comprovar, o avaliador externo não precisa de nenhuma cópia a mais do que o seu documento original. Ele vai ver e constatar a existência do documento. Ele não precisa reter nenhuma cópia de documento. Ok? Para ele não interessa sair com papel embaixo do braço. Basta que você mostre os seus documentos originais e, de repente, ele vai questionar, ele quer ver o original, ele quer ver como é que você registra as suas ações, entendeu? Nós vamos depois levantar quais são esses documentos que deverão ser arquivados na unidade. Então, esse módulo 4, de entrevista com o profissional do NASF, ele também apresenta os mesmos tipos de padrões, classificados como geral, essencial e estratégico. Olha só esse padrão estratégico aqui. Ó. Ele pergunta, o NASF desenvolve atividades com equipes de outros serviços de saúde ou pontos de atenção que não seja UBS?
Aí você vai responder sim ou não, né? E aqui embaixo ele pergunta, existe documento que comprove? De que forma você vai comprovar, né, que o NASF desenvolve atividades com outros pontos da rede de atenção que não seja a unidade básica de saúde? Então, nós vamos ver essa relação depois de documento ao final da nossa apresentação, ok? Aqui nós temos umas particularidades da avaliação externa para o NASF. Os NASFs, eles serão avaliados nos seguintes componentes. O componente comum, ele é respondido por todas as equipes de NASF. Ele traz padrões de qualidade relacionados à organização do processo de trabalho e ele contempla aquelas ações técnico-pedagógicas e clínicos assistenciais, na perspectiva do apoio matricial. A atuação em todos os ciclos de vida da população, do território descrito e a atuação em determinadas áreas prioritárias. Lembrando que esse aspecto, esse componente comum, é o componente de maior peso, principalmente aquelas desenvolvidas em conjunto com as equipes, com os profissionais das equipes vinculadas a esse NASF. E o componente singular, ele é opcional, né? Ele refere às ações mais específicas que cada NASF desenvolve. Dentro desse componente, nós destacamos assistência farmacêutica, práticas integrativas e complementares, as atividades específicas dos fisioterapeutas, aquelas questões bem específicas. Então, ela é um componente singular, que será opcional. Então, você pode responder ou não. Lembrando também que o instrumento de coleta de dados da avaliação externa do NASF, ele está organizado em 2 módulos. Embora eu apresentei ele como módulo 4, no módulo 2, ele apresenta a entrevista com um profissional da equipe de atenção básica, que são apoiadas pelo NASF. Ele vai considerar a avaliação dos profissionais da atenção básica, que recebe apoio dos profissionais do NASF. Então, ele vai considerar essa avaliação, esse olhar dos profissionais da equipe, como é que eles veem a atuação dos profissionais do NASF. Esse está no módulo 2, tá? E o módulo 4, que é a entrevista com os profissionais do NASF e verificação de documentos na UBS. Ele vai levantar informações sobre o processo de trabalho e a organização dos serviços e do cuidado. Ok? Qualquer dúvida vocês vão colocando à disposição ao longo do chat e ao final nós vamos ler e responder cada uma delas. Ok? Continuando, o módulo 5, ele se refere à observação da unidade de saúde voltadas para a saúde bucal. Então, essa observação da unidade, qualquer profissional da equipe de saúde bucal que conheça a estrutura, os equipamentos, os materiais e insumos, vão poder responder e acompanhar o avaliador externo no levantamento dessas informações. Lembrando também que o avaliador externo vai entrar em contato com essa equipe, vai combinar e vai agendar essa visita técnica. E, para isso, a gente vai ter que disponibilizar profissionais especificamente para acompanhar o avaliador em cada um desses aspectos que ele está levantando no momento. O módulo 5, relacionado à saúde bucal, a infraestrutura da saúde bucal, ele apresenta também, no mesmo molde que a atenção básica, padrões essenciais, padrões gerais, padrões estratégicos, em todos os aspectos dele. Tá? Lembrando que o desenvolvimento de um conjunto de ações estratégicas em todos os módulos, tanto da atenção básica, da saúde bucal, do NASF, é que vai garantir que essa equipe seja considerada uma equipe de desempenho ótimo. Né? Então, dependendo do conjunto de ações que ela desenvolve, de padrões estratégicos e uma nota mínima, é claro, né, depende disso também, para ele ser classificado, ser certificado com o bom desempenho, né, ou um desempenho ruim, ou um desempenho ótimo. Ok? Então, o módulo 6, que é a entrevista com o profissional da equipe de saúde bucal e verificação de documentos na UBS, ele se refere exatamente ao processo de trabalho do cirurgião dentista. Então, a equipe do avaliador externo vai entrar em contato com essa equipe que vai ser avaliada, tá? Vai agendar essa visita e
a pessoa, o profissional mais adequado para acompanhar seria o cirurgião dentista. Mas o Ministério da Saúde ele estabelece que, na ausência do cirurgião dentista, qualquer outro profissional nível superior da equipe pode responder, tá, sobre o processo de trabalho dessa equipe, pelo menos no que se refere às questões que o PIMAC está levantando. Tá? Então, ele considera que o enfermeiro ou o médico pode responder, sim, às questões do processo de trabalho do cirurgião dentista como equipe de atenção básica, ok? Mas, na ausência, digamos, desses profissionais e outro profissional da equipe de saúde bucal, como auxiliar de saúde bucal ou técnico de saúde bucal, eles podem também responder ao componente da avaliação externa na certificação do programa. Mas ele vai ser prejudicado na nota, pela ausência de um profissional de nível superior, ok? Lembrando que para verificação de documentos, o profissional entrevistado deverá indicar o referido documento, deixar pronto, arquivado para agilizar o processo, né, da avaliação externa. E lembrando que as perguntas que envolvem a verificação total é registrada de duas formas também, tanto o registro da resposta específica como a comprovação, né, de documentação comprobatória. Aqui eu apresento um exemplo também do módulo 6, que é a entrevista com o profissional da saúde bucal, relacionada ao processo de trabalho. Da mesma forma que os outros padrões, os outros módulos, ele é composto por diferentes padrões, tanto os essenciais, estratégicos, gerais. Isso aqui é apenas uma parte dele que eu coloquei, para a gente ter uma noção de como que ele vai ser levantado, como que ele vai ser pesquisado. Ok? Então, um exemplo aqui, ó, de padrão essencial. A equipe de saúde bucal realiza planejamento conjunto com a equipe de atenção básica? Então, são perguntas que, olha só, a gente pode entender e perceber que qualquer outro profissional pode responder essa pergunta, de nível superior, claro, né? Ou médico ou enfermeiro. Embora tenha questões específicas que talvez a gente não tenha tanta intimidade para poder responder. Mas o Ministério da Saúde, ele decidiu que esse é um dos critérios, né, da avaliação externa. Olha só aqui um exemplo de padrão estratégico. Ele pergunta, lá em cima ele perguntou se a equipe de saúde bucal realiza planejamento. Aqui embaixo, ó, era essencial aquele padrão. Mas quando ele pergunta se existe documento que comprove, já passou a ser um padrão estratégico. Então, quando o cirurgião participa das ações de planejamento conjunto com a equipe de atenção básica, ele já está desenvolvendo um padrão estratégico. Quer dizer que essa equipe, ela vislumbra melhor qualidade a partir de que ela se preocupa, ela envolve a equipe inteira, está voltada a um mesmo objetivo, que é fazer o planejamento conjunto para a sua equipe. Então, o PIMAC, ele entende, né, que a atuação de todos os profissionais dessa equipe, conjuntamente, tem um peso maior do que quando o profissional desenvolve uma ação lá no seu cantinho, independente do resto da equipe. Então, a equipe que trabalha conjunto, né, que se envolve nos problemas da sua equipe, que busca, que participa, que discute, né, essa equipe desenvolve mais padrões estratégicos de forma mais fácil, né, a partir do momento que ele comprova. Não, nós temos na ata da reunião, tá? Nós temos isso, né, tem a folha de frequência da reunião. Então, de alguma forma, a gente vai ver depois quais esses documentos que comprovam a atuação desses profissionais, fortalecendo ou confirmando isso como um padrão estratégico desenvolvido pela equipe. Aqui eu trago para vocês uma relaçãozinha de exemplos de padrões. Eu mostrei esses slides na nossa primeira conferência, gestores, o que o PIMAC considera como padrão essencial, como padrão estratégico. Tá? Então, assim, não vou me ater nisso aqui, porque a gente já viu, ele está disponível aqui, está disponível no instrumento, que é acesso e tem como levantar isso de perto, né? E vai pular e conhecer isso com mais intimidade.
módulo 1, ele considera as condições de funcionamento das equipes de atenção básica, tá, como padrão essencial. Essencial é aquela coisa básica. A equipe tem que disponibilizar. Em relação àquela categoria do horário de funcionamento, a unidade básica de saúde funciona 40 horas, se não funciona, ela já está perdendo o padrão essencial. Então, a equipe que desenvolve um conjunto de padrões essenciais, ela vai ser considerada ruim. A equipe, então, a gente entende que a equipe que não funciona 40 horas, ela vai ser considerada ruim. Ela vai ter nota no seu desempenho final. Okay? Pensa aqui uma relação de equipamentos considerados padrões essenciais, de materiais e insumos. Então, nós vimos aqui, então, todos os padrões essenciais para o módulo 1, que é as condições de funcionamento da equipe. Aqui a gente tem padrões estratégicos, que são considerados também para as condições de funcionamento da equipe. O que ele considera como padrão estratégico? Se a equipe ela dispõe de uma lista de ações das ofertas da equipe, ela já está desenvolvendo um padrão estratégico. Se a equipe realiza atendimento no horário do almoço, que é um horário diferenciado daquelas 40 horas do horário comercial, ela já está oferecendo um padrão estratégico. Significa que essa equipe ela está buscando apresentar para a população um plus de melhoria, um plus que vai facilitar essa atuação. Ok? Em relação a equipamentos, se a equipe de saúde, se essa unidade básica de saúde, essa equipe dispõe lá dentro da sua relação de equipamentos, balança antropométrica de 200 quilos. Quer dizer, ela está preocupada com uma clientela, né, relacionada às doenças crônicas, à obesidade, né? Então, ela já tem equipamentos destinados a atender especificamente essa clientela. Né? Se ela dispõe de oftalmoscópio, olha só, ela está apresentando um padrão estratégico. Forma que se ela faz a distribuição de preservativo feminino, também é considerado um padrão estratégico. Na verdade, quando a equipe oferece para além trivial, para além daquela sua rotina, né, de ofertas e da sua comum e básica de cuidados. Né? Para o módulo 2, o processo de trabalho das equipes de atenção básica, tá? Os padrões essenciais, olha só, o que é considerado? Se a unidade, essa equipe, possui um mapa com desenho do território de abrangência, faz retirada de pontos, nebulização, curativos, medicamentos injetáveis intramuscular, isso são ações consideradas, são padrões essenciais, são ações básicas que toda unidade de saúde deveria desenvolver. Se ela não desenvolve, né, um conjunto de padrões essenciais, provavelmente a classificação não será das melhores. Né? Então, ela vai ser considerada ruim, não muito boa. Em relação ao processo de trabalho, o que o PIMAC considera como padrão estratégico? Se essa unidade ela oferta dentro da sua equipe a coleta de exame de sangue, a coleta de exame de urina, a coleta de exame de fezes ou eletrocardiograma, ela já está apresentando, tá, uma ação elaborada, mais estratégica, o que vai garantir a ela, né, um diferencial em relação à sua oferta de serviços. Né? Em relação aos procedimentos realizados na atenção básica, se ela faz drenagem de abscesso, sutura de ferimentos, lavagem de ouvido, extração de unha, injeção de DIU, qualquer um desses elementos já considera que ela é mais desenvolvida, ela está preocupada em oferecer algo a mais do que aquele rol de ações básicas. Né? Então, assim, eu não vou entrar em detalhe de um por um, mas assim, eu gostaria que vocês levantassem, estudassem essas questões, porque é importante isso. Às vezes, por uma simples mudança de comportamento, um cuidado a mais que você dá, uma atenção a mais que você presta no desenvolvimento, na organização do seu serviço, você consegue melhorar a sua atuação, o que vai repercutir num bônus a mais, principalmente o financeiro, né, destinado a essa equipe. Como padrão essencial para o NASF, também nós temos aqui um rol de ações que deverão ser desenvolvidas pelo NASF. Tá? Ele também tem o padrão estratégico em relação ao processo de trabalho das equipes do NASF.
Principalmente ele considera aquelas ações que são... olha só, um exemplo aqui. O NASF realiza gestão de encaminhamentos ou lista de espera para especialistas. Então, a partir do momento que a equipe de NASF busca estudar essa lista de espera, que busca acompanhar as filas, né? Onde é que está fazendo fila, onde é que está, como melhorar essa gestão de filas, de atendimentos, né? Isso são padrões estratégicos que a equipe está desenvolvendo. Então, eu acho que depois vocês podem sentar com a equipe e discutir todas essas questões uma a uma, tá? E para ver o que vocês podem se adequar. Aqui nós temos também, em relação à saúde bucal, os padrões essenciais, tá? Para o módulo 4 e para o módulo 5. O que é considerado essencial para a saúde bucal? Cadeira odontológica, na verdade, não é nem essencial, ele é obrigatório, né? Embora ele entrou aqui nessa lista de essencial, a presença da cadeira ela é obrigatória, né? Caneta de alta rotação, autoclave, cuspideira, sugador, são questões básicas, essenciais. E em relação ao processo de trabalho, a unidade de saúde funciona 40 horas? Ele está perguntando se o cirurgião dentista, ele desenvolve suas ações por um período de 8 horas diárias, né? Ou não, o dentista só trabalha, mas aí depende também como que é. Se for uma equipe parametrizada, uma equipe, aí é um pouquinho diferente. Mas quer saber se essa unidade básica de saúde funciona 40 horas, ok? Isso aqui é considerado básico, é essencial. E a equipe perde ponto a partir do momento que deveria estar funcionando 40 horas semanais e isso não está acontecendo, né? E aqui, em relação aos padrões estratégicos para a saúde bucal. Se a equipe dispõe de aparelho de raio-x odontológico, avental de chumbo, colgadura, filme radiográfico, então são questões que vai favorecer a essa equipe a ser considerada com padrões que desenvolve padrões estratégicos, né? Em relação ao processo de trabalho, se a equipe de saúde bucal realiza reuniões para discussão de casos e de projetos, né? Olha só, todas essas ações que considera a discussão, as ações compartilhadas, ela tem um peso maior. São considerados padrões estratégicos, não só para a saúde bucal, quanto para a NASF, quanto para a própria equipe, a gente vai verificar que a participação da equipe, né, em reuniões, em discussão, em planejamento, em projetos terapêuticos singular, então são ações que vai valorizar muito mais essa equipe, né? Eu trago aqui agora um exemplo de matriz de intervenção. Mas eu coloquei essa matriz aqui só como um exemplo. Só como um exemplo, porque eu queria refazer a pergunta que eu fiz no começo da nossa apresentação. Como me preparar para a avaliação externa? Como eu vou me preparar? A avaliação externa, na verdade, ela dá uma ideia para a gente de que nesse momento a gente está quase fechando o ciclo do PDCA. A avaliação externa, ela vem para checar se as ações, se a programação que a gente fez, né, durante o nosso planejamento, se as nossas metas foram alcançadas, se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Então, a avaliação externa, ela vem exatamente para fechar essa ideia e checar, na verdade, o que a gente se propôs a fazer. Mas, ao mesmo tempo, a avaliação externa, ela vai nos dar a possibilidade de tudo aquilo que a gente não conseguiu executar, aqueles objetivos que a gente não conseguiu alcançar, aquelas metas que foram superestimadas, né? Nesse momento, a gente da avaliação externa, a gente consegue reelaborar isso, refazer novamente, renegociar e restabelecer novos planos, né, de ação. Então, em cima do que a avaliação externa nos mostra, a gente pode reelaborar uma matriz de intervenção em cima desses problemas que a gente não havia alcançado. Então, nesse momento, a gente fecha o ciclo do PDCA, reelaborando a partir dessa avaliação e reestabelecendo nossas metas. Então, quando a gente fala assim, como vou me preparar para a avaliação externa? Todo profissional que realizou
o processo do PIMAC, né, de forma consciente, centrado, né, que se preparou para esse ciclo, para desenvolver o ciclo contínuo da melhoria da qualidade, que é o PDCA, desde o início, com a autoavaliação, ele já está se preparando para a avaliação externa. Por quê? A primeira vez que você realizou a autoavaliação, que você fez aquele processo de reflexão das suas condições de saúde, você começou a levantar o que é que você poderia fazer, quais as estratégias de intervenção, né, principalmente na matriz de intervenção, para você melhorar a sua, ou mudar, vamos dizer, né, o seu padrão de referência ali, o seu padrão de qualidade. Então, quando você estabeleceu a matriz de intervenção, lá na autoavaliação, você já estava se preparando para receber o avaliador externo. É um ciclo contínuo de qualidade. Então, à medida que você vai fazendo e executando, você vai sanando problemas, né? Você fecha esse ciclo, fazendo esse levantamento de todos os problemas que já foram resolvidos e volta novamente a estabelecer novas diretrizes, novas negociações e novos planos, vamos dizer, de intervenções. Então, assim, eu trago para vocês aqui a matriz para fechar essa nossa ideia, porque você se preparou, se você está consciente do que você está desenvolvendo, do seu trabalho, dessa busca de melhorar o seu trabalho, de provocar mudanças no seu processo de trabalho, principalmente, né, porque é aqui no processo que a gente tem autonomia para poder mudar o comportamento, para poder intervir de alguma forma, né, porque a maior parte das coisas, principalmente as estruturais, a gente não tem governabilidade, nós técnicos, né, porque está muito voltado para a gestão. Então, nesse momento, a gente já vem se preparando, ok? Então, não se preocupe com o avaliador externo, ele vem para nos apoiar, ele vem com o objetivo de nos mostrar aonde é que nós temos que investir mais nossas energias, nossos esforços. Ele vem reconhecer, na verdade, todos esses esforços de mudanças, né? E o PIMAC, como nós estamos no terceiro ciclo, então ele vem exatamente isso. Se tem aquelas questões, aqueles problemas, né, aqueles pontos de estrangulamento que vão se intensificando e se apresentando e repetindo em nossas matrizes de intervenção, de repente a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada, uma negociação maior, mais séria com o nosso gestor, para de alguma forma tentar mudar isso. Ok? Então, assim, só lembrando que de alguma forma todos já estão se preparando, né, para receber o avaliador externo. Aqui eu apresento para vocês, lá naquele mesmo instrumento de avaliação externa, que a gente vai acessar nos documentos, no portal do DAB, tá? Instrumento de avaliação externa da Atenção Básica à Saúde Bucal, na página 87 e 88, ele apresenta para nós, aqui no anexo C, a lista de documentos para comprovações da equipe. Então, vocês vão levantar essa documentação, arquivar o que for possível, deixa arquivadinho, principalmente o dia que o avaliador externo chegar na unidade. Isso tem que estar disponível. Já coloca um tiquezinho, aqueles marca-texto, marca-página, né, para ficar mais fácil essa verificação no momento da avaliação. Ok? Então, não se preocupe. Quem está se preparando, quem está participando do PIMAC, de alguma forma já está se preparando desde o momento que fez a autoavaliação. São coisas que a gente vai tentando, através daquele processo reflexivo, a gente vai tentando adequar, nossa equipe está preocupada com isso, né? Então, são coisas que a gente, aos poucos, vai mudando naquilo que a gente tiver governabilidade. Ok? Aqui eu mostro para vocês a página do DAB, o site lá do PIMAC, tá? Está na página http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape, né? _ pimac.php. Então, vocês podem entrar aqui onde está escrito terceiro ciclo. Você vai acessar, clicar ele aqui e ele vai abrir essa página para nós. Ó, essa é a página do terceiro ciclo.
onde nós vamos localizar o instrumento, tá, de avaliação externa. Aqui nós temos os instrumentos do AMAC, da autoavaliação, da avaliação externa, os manuais do PIMAC, tá? E aqui as equipes homologadas. Então, é importante vocês acessarem, manipularem isso aqui. Não precisa de senha para entrar nesse site, nesses links, tá? E o primeiro instrumento aqui disponível em PDF, ó, tá? É o da avaliação externa das equipes de atenção básica e saúde bucal. O segundo instrumento, tá, é o do NASF. Lembra que eu falei que ele tinha duas especificações, são dois componentes. O 4 dois componentes não, ele na verdade incorpora duas partes desse instrumento, que ele considera o módulo 2 e o módulo 4, ok? Nós já vimos sobre isso. Então, por favor, dá uma pesquisada, dá uma navegada, faz uma city tour pelo instrumento, para vocês terem familiaridade com o instrumento e ver o que é que se pode ir já ajustando naturalmente dentro da sua rotina de trabalho. Ok? E aqui a parte da certificação. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que os resultados da avaliação externa, nesse terceiro ciclo, ele tem peso de 60%. A avaliação dos indicadores, 30%, e a implementação dos processos autoavaliativos, 10%. Então, nós temos que lembrar que os processos autoavaliativos, as equipes que ainda não conseguiram lançar no sistema, o sistema ainda está em manutenção, tá? Eu quero lembrá-los que o Ministério ainda não liberou o sistema para nós, e nem para ninguém, né? Não está disponível ainda, ele está em manutenção. Mas as equipes poderão já responder, quem ainda não fez, os seus processos autoavaliativos, né? E preencher as suas matrizes de intervenção e deixar no formulário impresso, tá? Deixa disponível na equipe, porque assim que for liberado, a gente vai divulgar isso aos escritórios e os escritórios divulgar para os municípios, para eles já acessarem e lançarem no sistema suas autoavaliações e lançar também, submeter a matriz de intervenção. E uma coisa importante que eu quero falar é a avaliação dos indicadores. Muitas equipes, muitos municípios ainda não alimentaram o CISAB, né? E esses municípios, além de que vai ter dificuldade de calcular os indicadores, que vale 30%, ainda vai perder ponto lá na avaliação externa, que de alguma forma vai questionar algumas questões relacionadas ao CISAB, ok? E o resultado da avaliação externa, que a gente está se preparando para isso, para recebê-los, ok? Então, esses três componentes, eles vão somando-se, eles vão dar a classificação para a certificação. A equipe que tiver um ótimo desempenho, quer dizer que aquela equipe que desenvolve um conjunto de vários padrões estratégicos, ela pode ser considerada com desempenho ótimo. O desempenho muito bom, desempenho bom, regular e ruim. Ruim é aquela equipe que não conseguiu desenvolver nem os padrões considerados essenciais básicos. Então, ela vai ter um desempenho ruim. Eu quero lembrar mais uma vez que a autoavaliação não é validada se não submeter à matriz de intervenção. Ok? Não vamos esquecer disso, né? Por favor. Ok. Então, aqui por final, eu trouxe para vocês verificarem o seguinte. As equipes que fizeram adesão em novembro de 2015, tá, passaram a receber já o valor da adesão do PIMAC. Então, esse é o valor que cada equipe recebe por ter aderido ao terceiro ciclo do PIMAC. Isso aqui está homologado através da portaria 1658, dia 12 de setembro de 2016. Então, desde setembro que os municípios estão recebendo este valor pela adesão ao PIMAC. Mas agora, o Ministério da Saúde, tá, ele ainda não terminou de definir o fator de desempenho, tá, para a classificação dessas equipes. Então, a equipe que for classificada com desempenho ruim vai receber uma vez o valor do fator de desempenho.
O fator de desempenho significa um valor X que ainda não está definido, porque não se sabe qual é o montante do recurso que o Ministério vai ter para distribuir entre as equipes e quantas são essas equipes que foram classificadas como ruim, regular, bom, muito bom ou ótimo. Então, ele só vai publicar numa portaria esse valor a partir da certificação das equipes, ok? Então, a equipe que for considerada uma equipe ruim, ela vai receber só uma vez o fator... Ai, desculpa, a língua enrolou. Só o valor do fator de desempenho. A equipe considerada regular recebe 2 vezes o valor do fator de desempenho. A equipe bom recebe 4 vezes esse valor, muito bom recebe 6 vezes, e a equipe que for considerada com desempenho ótimo vai receber 8 vezes o valor do fator de desempenho, que ainda não temos definido esse fator, esse valor, ok? Só vai ser após certificação. Então era isso, gente. Muito obrigada, tá? Agora, respondendo a atenção básica de Cocalim. Com relação a esses materiais e equipamentos, alguns podem estar disponíveis na unidade e não necessariamente em cada sala consultório, certo? A equipe perde ponto caso não tiver um aparelho para cada local. Então, como eu já havia respondido, não necessariamente, depende do equipamento que você está. Se é um equipamento individual, se é um insumo individual ou um equipamento individual, ele tem que estar lá. Mas existem outras, como uma geladeira de vacina ou outros equipamentos que podem ser disponibilizados para toda a equipe, não necessariamente para cada sala ou consultório. Saúde de Itapurá. É obrigatório o preenchimento online da MAC ou pode ser apenas o impresso? Saúde de Itapurá, não é obrigatório o preenchimento online da MAC. Ele, na verdade, ele é um instrumento, né, uma facilidade, um sistema criado pelo Ministério da Saúde para facilitar o processo de autoavaliação das equipes, para facilitar o processo de planejamento a partir da situação encontrada na autoavaliação. Planejamento para melhoria da qualidade das ações ofertadas pela equipe. Mas ele não é obrigatório. Ele é apenas um instrumento que facilita. Inclusive, como eu já havia colocado no chat, nem a utilização do AMAC é obrigatório. O Ministério da Saúde propõe que o município pode se utilizar de outras ferramentas ou de outro instrumento de autoavaliação, né, que ele considere mais adequado, e no momento da avaliação externa ele comprovar, através dos instrumentos, né, tendo uma cópia desses instrumentos preenchidos, bem como da matriz de planejamento, da matriz de intervenção a partir das situações encontradas, né, nesse processo de autoavaliação, ele comprova para a equipe de avaliação externa que foi realizado a autoavaliação. Então, não é obrigatório que seja utilizado o sistema online. Guilherme, ainda uma dúvida sobre indicadores. No instrumento de avaliação externa de 2016, anexo D, traz os indicadores descritivos do PIMAC, que são diferentes dos apresentados na aula passada. Quais indicadores realmente serão avaliados no SUS? Guilherme, os indicadores que serão avaliados e que vai compor os 30% da nota final de certificação são aqueles indicadores que foram tratados, apresentados, discutidos, que nós refletimos sobre eles na semana passada, na nossa web aula passada. São esses 11 indicadores que serão considerados para fins de certificação. Esses indicadores descritivos que estão lá no anexo D, eles são indicadores que não contam ponto direto ali no processo, mas eles comprovam, em primeiro lugar, o que o Ministério da Saúde vai observar, a alimentação do SUS. Né? Se esses indicadores, que têm relação com todas as questões observadas durante a avaliação externa, né? Então são indicadores que são informações que são construídas a partir da base de dados do ESUS e comprovam que o município está alimentando o ESUS, né? E que ele está realizando todas aquelas ações que foram consideradas, verificadas ou informadas na avaliação externa. Né? Então, esse é o seu objetivo, comprovar a alimentação do ESUS e comprovar que as ações
estão sendo desenvolvidas por aquela equipe de atenção primária. Mas não precisa ter nenhum documento comprobatório dessa alimentação no momento da avaliação externa. Isso tudo é verificado pelo Ministério da Saúde, não há necessidade de que haja nenhum documento comprobatório nesse sentido. Nayara, tem previsão de quando o sistema abrirá para preenchermos a marca? Eu já respondi, Nayara, a previsão era para ontem, né? A gente está aguardando, eu creio que o mais breve possível. Assim que a gente tiver essa informação, a gente repassa para vocês através dos nossos escritórios regionais. Rosineide, quando teremos resposta sobre os recursos que enviamos após o segundo ciclo? Rosineide, no início eu não tinha entendido a sua pergunta, mas agora eu com a ajuda das colegas, eu consegui compreender que provavelmente você se refere àqueles recursos dos municípios que consideraram injustas a sua nota na certificação final. Então, na verdade, a gente não tem informação a esse respeito. Eu mandei uma mensagem agora para a nossa apoiadora, mas ela não tinha informação alguma. Tá? Eu solicito que você me encaminhe por e-mail, que eu vou passar no final novamente o nosso e-mail, e você nos mande o e-mail fazendo esses questionamentos, identificando qual é o seu município, porque aqui você não identifica. Eu sei que nós tivemos o município de Campo Verde, né, que a gente entrou com recursos junto ao Ministério da Saúde, mas que a gente ainda não tem resposta. Me mande esse e-mail que eu vou reencaminhar para o Ministério e a gente vai monitorar a situação do seu município. A maioria dos relatórios pode ser verificado no ESUS. Essa questão, Rosineide, eu não consegui entender. Se você puder me mandar e me explicar de que relatórios você se refere, talvez eu possa te ajudar. Mas eu vou continuar aqui, se você quiser escrever, eu respondo ao final. Franciele, eu digito meus atendimentos direto no ESUS, não faço nas fichas do ESUS. Será que vou ter problemas durante a avaliação externa? Não, Franciele, você não vai ter problema nenhum. Então, pelo que eu entendi, você utiliza o prontuário eletrônico do cidadão, você utiliza a versão PEC na sua equipe, você lança os dados diretamente no prontuário eletrônico. Não tem problema. São os mesmos dados que sobem para a base de dados do CISAB e que vão compor as informações necessárias para a construção dos indicadores de certificação do PIMAC. Rosineide, na lista constam fichas para preencher informações dos técnicos de nível médio e superior. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, CS, devem ser preenchidos e deixados junto ao instrumento AMAC? Devem ser preenchidos e deixados junto à documentação que deverá ser apresentada para a equipe de avaliação externa quando chegar no seu município ou na sua equipe. Ok? Então, preencha esses documentos e deixa eles lá guardadinhos na equipe para serem apresentados no momento da avaliação externa. Saúde Itapurá. No anexo D tem uma lista de indicadores descritivos. Eles são essenciais ou estratégicos? Nem essenciais, nem estratégicos, como eu já tinha respondido anteriormente. Ele apenas são indicadores que serão monitorados pelo Ministério da Saúde a fim de identificar e cruzar as informações que foram verificadas no momento da avaliação externa, garantindo que o município realizou essas ações e alimentou essas informações no ESUS e no ESUS CISAB. Maria Emília, em relação ao cadastramento das famílias das microáreas descobertas do município pelas ACS, qual a sua sugestão? Na verdade, a gente já tinha conversado sobre isso na nossa web anterior. Então, a gente entende que isso é uma decisão do gestor municipal. Ele pode, por exemplo, organizar um mutirão com os agentes comunitários de outras microáreas para que eles possam participar do processo de cadastramento da microárea descoberta, e aí ele pode negociar com folga, através de folga para esses agentes comunitários. Ele pode também trabalhar com toda a equipe de atenção básica do município, organizando também o mutirão para cadastramento das áreas descobertas. Então, na verdade, é uma decisão do gestor. Ele pode indicar algum outro servidor da Secretaria Municipal que possa cumprir com esse papel. O importante é que haja cadastro da população. Isso a gente considera importante para fins de avaliação dos indicadores do PIMAC. Rosineide, eu fiquei aguardando aqui a sua explicação a respeito do seu questionamento dos relatórios do ESUS, mas como você não respondeu, a maioria dos relatórios pode ser verificado no ESUS. Eu realmente não sei, são os relatórios do ESUS, né? São relatórios
Não sei se você está dizendo dos indicadores descritivos, se você se refere, sim, os relatórios do ESUS trazem as informações a respeito desses indicadores descritivos. E que podem e devem ser monitorados pelas suas equipes, né? É importante que as equipes de atenção primária tenham feedback de todas as suas ações desenvolvidas e lançadas no ESUS, no CISAB, né? Que eles tenham acesso aos relatórios e façam análise e planejamento de ação a partir das informações que os relatórios do ESUS trazem às equipes. Bom, então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Ok, respondido. Ai, que bom, Rosineide, que a gente respondeu. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês. Então, estamos finalizando essa série de 4 web-aulas, né, web-conferências que fizemos com vocês para tratar do tema do PIMAC. Então, a gente percebeu, quem acompanhou durante todas essas 4 webs, sabe que o PIMAC é o Programa de Melhoria da Qualidade, de Acesso da Qualidade da Atenção Primária e Atenção Básica. É um programa complexo, que envolve várias ações que precisam ser desenvolvidas pelas equipes municipais. Então, por isso, nós optamos por, a princípio, íamos fazer em 2 web, mas entendemos que para que houvesse uma melhor participação e um melhor entendimento de todos, aqui transformamos em 4 webs. Então, a gente agradece a participação de todos, daqueles que participaram das 4, ou que estão participando apenas hoje, ou que participaram de algumas. Mas esperamos que tenhamos colaborado com as ações que se desenvolvem aí na ponta. E, mais uma vez, nos colocamos à disposição de todos vocês, dentro da Coordenadoria de Atenção Primária. Vocês podem, como a Inês já colocou, nos contactar através dos nossos e-mails, dos nossos telefones, da forma que vocês acharem, por WhatsApp, a gente também responde. E, na medida do possível, a gente apoia a ação de todos vocês e nos colocamos mais uma vez à disposição.